Buenos dias, buenas tardes, como estão? Então, vamos a mais uma aula de espanhol. Hoje é dia 27 de abril e a gente vai encerrar o módulo 4 e falar um pouquinho, iniciar a primeira página do módulo 5, ok? E o que ficou para a semana passada, né? O que ficou de semana passada foram alguns exercícios que eu já corrigi na plataforma. Quem me enviou pela plataforma, quem me enviou pelo Google Classroom, eu também corrigi, ok? Importante, nós estamos aprendendo o presente do subjuntivo. Então, se por acaso você recebeu para fazer o exercício novamente, refaça. Por quê? Eu vi os seus erros e apontei como você pode corrigir e eu espero que você faça para eu ver se você realmente conseguiu. Teve até uma aluna que ela pegou, eu mandei para ela umas 2, 3 vezes, e ela estava online no mesmo dia, ela falou, professora, eu tenho certeza que agora eu consegui. E realmente ela conseguiu. Fiquei muito feliz por ela ter conseguido, porque ela tentou, ela viu que ela estava errando e ela conseguiu resolver a questão, ok? Então não desista. Nós estamos aprendendo ainda presente do subjuntivo e hoje será mais uma aula sobre esse tema. E para recordar, por que lloras no sei usar o subjuntivo? Vamos aprender. E aí, mais um meme. Tudo que desejo yo haga um meme em subjuntivo. E aqui eu tenho um subjuntivo. Ó. Se eu estou desejando, logo aqui, haga está no subjuntivo, ok? Presente do subjuntivo. Eu tenho o presente do subjuntivo, né? Eu sempre uso para expressar um futuro, uma dúvida, uma possibilidade, desejo ou complementar uma oração. Vamos ver? Deixa eu diminuir aqui a letra. Então, aqui. Seremos felizes quando no haya hambre. Então, seremos felizes quando não haya hambre. E aqui eu tenho o meu subjuntivo. Expressei futuro, vou utilizar o presente no subjuntivo, tá? Quando ele estiver expressando o futuro. Seremos felizes quando no haya hambre. E aí eu estou utilizando quando mais o presente do subjuntivo, tá? Que aí você expressa o futuro. Quando mais presente do subjuntivo tem o sentido de futuro, ok? Vou até escrever aqui, ó. Quando mais presente de subjuntivo. Então, quando você estiver utilizando esses dois aqui, você tem você diz que ele está expressando o futuro, ok? Agora, a próxima aqui. Duda ou possibilidade. Vamos lá. Quizás trabalhe de voluntário quizás trabaje de voluntário durante las vacaciones. Então, ó, uma possibilidade. Talvez eu trabalhe
como voluntária durante as férias, ok? Mais uma aqui. Posso falar também assim, talvez, em espanhol sempre separado, talvez tenha uma oportunidade. Oportunidade. Ok? Então, ó, trabalhe, presente do subjuntivo. Tenha, presente do subjuntivo. Quiçá, quiçá é uma expressão que indica já subjuntivo, talvez também. Além dela, eu tenho ojalá, que eu utilizo com desejo. Então, ojalá, eu utilizo para indicar desejo. Então, ojalá seamos felizes. Ojalá seamos felizes. Presente do subjuntivo. Palavrinha que expressa subjuntivo. Apareceu, você já sabe que expressa subjuntivo, ok? E o presente do subjuntivo também pode vir a complementar uma oração. Então, tem aqui, es importante, que todos ayudemos a los necessitados. É importante que todos ayudemos a los necessitados. Então, ayudemos também está no presente do subjuntivo. Vale? Vamos lá. Como que eu conjugo o presente do subjuntivo? Mais uma vez, tem os pronomes yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ella, ellos, ellas, ustedes. Tá? Tenho aqui os pronomes pessoais. Então, vou colocar aqui o verbo cantar, o verbo beber e o verbo subir. Esses aqui são regulares, tá? Então, a sua forma, o seu radical não vai mudar. E o que vai mudar simplesmente é a terminação da palavra. Então, ó, o radical eu repito em todas as pessoas, tá? Então, se o verbo terminar em AR, então vai ficar o quê? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós outros cantemos, que vosotros canteis, que eles cantem. Mesma coisa aqui, beber. Peguei o radical, repito ele em todas as pessoas, tá? E só vou mudar a sua terminação. Terminou em er,
e também em ir, a terminação, ela termina assim. Então, eu beba, que eu bebas, que ele beba, que nós outros bebamos, bebais, bebam. Vale? E o subir da mesma forma. Então, suba, subas, suba, subamos, subais, subam. Vale? Regulares. Agora, vamos ver alguns irregulares. Vamos lá. Então, aqui, irregulares. Irregulares porque ele vai mudar a sua forma. Então, aqui, vou pegar o verbo querer com a, o verbo rugar, o verbo querer e o verbo pedir, tá? São verbos irregulares. Então, que yo juegue, que tu juegues, que ele juegue, que nosotros juguemos, que vosotros juguéis, que ellos jueguen. Querer, que yo quiera, que tú quieras, que él quieras, que nosotros queramos, que vosotros queráis, que ellos quieran. Que yo pida, que tú pidas, que él pida. Nosotros pidamos, pidais, que ellos pidam. Vale? Então, o irregular, ele vai mudar a sua forma. Por exemplo, aqui no lugar, ele teve a sua mudança de U, ele ganhou um ditongo, o E. Vale? Então, a mudança foi essa, tá? Ele teve aqui de U para o E. Ai, querer. Ele teve de E para IE e de E para I. Ok? Então, essas mudanças, tá? Essas mudanças que provocaram irregularidade no verbo. Ok? Verbo regular, você observa que não tem nenhum tipo de irregularidade. Agora, o irregular apresenta essas mudanças, tá? E como nós já vimos, né? Tem que treinar para aprender. Ok? Agora, eu vou dar para vocês 15 minutinhos. Vocês vão fazer para mim a página. Ai, gente, calma.
É a página 39. Faz a página 39 e já volto para a gente fazer a correção, ok? Então, ó, faz agora a página 39.
Já iniciaremos em 5 minutos. Faltam 5 minutinhos. Vamos lá? E aí, na questão número 1, tem assim, completa as frases basadas em alguns ditos populares com os verbos do requadro em presente subjuntivo. Antes de a gente completar o quadro, vamos conjugar os verbos, tá? Todos esses verbos, ele quer que seja conjugado de acordo com as pessoas das frases, né? No presente do subjuntivo. Então, base, verbo llorar, que yo llore, que tu llores, que él llore, que nosotros lloremos, que vosotros lloréis, que ellos llorem, tá? Vou botar aqui só um minúsculo para ficar igual. Verbo quedar é que yo quedé, que tus queréis, que ele quede, nosotros queremos, quedeis, quede. Esse daqui, o que dá, ele tem o sentido de ficar, tá? Mas é um ficar mais permanente. Por assim, me quedé sem piernas. É uma coisa que aí você usa esse verbo quedar, que ele tem uma função permanente, tá? No sentido de ficar permanente. A ser, que yo haga, que tu hagas, que ele haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagais, que ellos
hagan. Entender. Que yo entienda. Que tú entiendas. Que él entienda. Que nosotros entendamos. Que vosotros entendas. Que ellos entiendan. Que yo encuentre. Puta aqui, ó. Vou ser mais rápido. Que tú encuentres. Que él encuentre. Que nosotros encontremos. Que vosotros encontréis. Que ellos encuentren. Que yo deje. Que tú dejes. Que ele deje. Ah, não tem essa. Que ele deje. Que nosotros dejemos. Dejemos. Que vosotros dejeis. Que ellos dejen. E o último, que yo ponga. Que tú pongas. Que él ponga. Que nosotros pongamos. Vosotros pongais. Que eles pongam. Então, eu tenho aqui os verbos conjugados do exercício número 1. Aí vamos lá. Avancei muito. No exercício número 1, ele coloca assim. Ele coloca assim: completa as frases baseadas em alguns dichos populares com os verbos del recuadro em subjuntivo. Solo me casaré quando. Aí, mi media laranja. Então, quando encuentre. Então, seria a primeira. Encuentre. Mi media naranja. Ojalá mis padres hagan la vista gorda e não se enfadem comigo. Então, letra B. Hagan. Letra C. Não me gusta nada que quedem comigo. Então, quedem comigo um horário. E me derrem, né? Plantada. Letra D. Se não me escuchas, quizá mais tarde llores lágrimas de sangre. E letra E. Não é possível que solo tú no entiendas ni rota de las reglas. Te quedaste em dois materiais. Agora quero que te pongas las pilhas para recuperar-te. Vale? Então, essa daqui é a questão número 1 da página 39. A questão número 2, ele pede, é uma resposta pessoal, tá? Ele pede para você fazer o seguinte: escrever sobre o seu futuro, né? Utilizando o presente do subjuntivo. E criar uma historinha com base do que esteja escrito aí, tá? Teneiros, por exemplo, aqui, ó, sugestão, tá? Sugerência. Vamos lá.
Quando, porque se eu estou falando do presente, eu tenho que utilizar o quando. Então, ó, do presente. Quando eu estou falando do futuro, eu tenho que utilizar o quando. Quando seja maior. Quando seja maior. Espero que tenha 3 hijos. E escreva um livro. Um livro. Quizá desarrolle algum trabalho social e plante um árvore. Depois, viaje em barco. E quando escreva uma poesia, não, tá boa de parar aqui. Depois viaje em barco, vale? Então, quando seja maior, espero que tenha 3 filhos e escreva um livro. Quizá desenvolva algum trabalho social e plante um árvore. Depois viaje em barco. E aí você faz do jeito que lhe conviver, tá? Porque é uma resposta pessoal. Na questão número 3, deixa eu subir aqui. Na questão número 3, ele pede para você formar frases. Na questão número 3, ele pede para você formar frases com que está aí utilizando quando e também o presente do subjuntivo, tá? Por exemplo, aunque... Não, vamos lá. Já no habrá miséria quando toda la gente viva com dignidade. Próximo. Aqui ficou com D. Próximo, aqui. Diminuirá la contaminación. Diminuirá la contaminación cuando los gobernantes se ocupen del medio ambiente. No existirá trabalho infantil quando los adultos tenham trabalho. Vale?
E aí você vai formando as suas frases, tá? Dá para escrever aí umas 6 frases só trocando a posição, ok? Vamos lá, então a gente encerra a página 39. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a página 40, tá? Vamos lá na página 40, que é o início do módulo 5. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Ancianos ou birros. A gente observa aí, né? Uma senhorinha fazendo exercício, um senhor, outras pessoas um pouco mais velhas, né? Fazendo exercício, maior idade, ok? E aí ele coloca los ancianos de la sociedad e te faz algumas perguntas. ¿Qué están haciendo las personas de las imágenes? ¿Conoces personas mayores que hacen las mismas cosas? ¿Qué importancia tienen las personas mayores en la sociedad? ¿Ya te imaginaste um mundo sem ancianos? E aí a gente pensa, né? Ser anciano quer dizer ter acima de 60 ou ser considerado velho. O que é ser velho hoje? Na sociedade, para a sociedade. Né? A gente tem que pensar sobre isso. Mais um pouquinho aqui. E ele coloca assim: tratar as pessoas e principalmente a los maiores com respeito é um dever de todos. Sean eles nuestros abuelos, vecinos, pessoas conhecidas ou não, e gente que encontramos em la calle. É importante ter em conta que uma pessoa maior aporta muita experiência, formação e cultura a los demás. ¿Crees que en la sociedad actual los mayores reciben cariño y la atención que merecen? ¿Por qué? Leia a seguinte frase e discute com tu companheiro sobre seu significado. El carinho e el respeto suele tener um efeito boomerang. Si no lo damos e enseñamos, é difícil lo que obtengamos um futuro. Então vamos lá. O que é ser velho? Assim, envelhecer hoje é bem diferente de algum tempo atrás, né? Que as pessoas chegavam na sua velhice, não, já poderia ficar em casa, já estariam aposentados. Hoje as pessoas com mais idade continuam trabalhando, né? Geralmente moram com seus parentes, então ele continua ainda tendo como se fala, sendo um aporte para os filhos, para os netos, ou então vão tomar conta dos netos, ok? Então, a pessoa mais velha hoje, um anciano, ela é muito importante ainda para a sociedade, sempre será. Não pode deixar de ser. Nós temos também, a gente vem falando no módulo 3 e no módulo 4, falamos sobre trabalho infantil, problemas sociais. E assim, envelhecer com saúde é um objetivo de todo mundo, né? Você poder chegar aos seus 70, 80, 90 anos com saúde é bom, porque você consegue, desde aquele período de trabalho que você teve, né? E você passa a aproveitar um pouco mais a vida, não é isso? E assim, você conhece alguém acima de 65 anos que está fazendo a mesma coisa da foto? Que faz exercício, é uma pessoa ativa. E qual a importância dessas pessoas ativas maiores de 65 anos na sociedade? Ou maiores de 60? Você respeita ela quando você anda de ônibus? Você está no ônibus, sentou lá no lugar, entrou um senhor ou uma senhora de certa idade, você levanta? E aí? Então, esse módulo 5, ele vem trazer um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa discussão. Eu iniciei ele hoje falando um pouco sobre isso, não entrei em profundidade, não trouxe questões,
né? Só para a gente começar a pensar essa semana. E na próxima semana, nós vamos trabalhar o módulo 5. Então, será ancianos ou erros. Será que eu posso utilizar essa palavra em espanhol, ancianos mesmo, para significar velho? Vai ficar esse questionamento para a próxima aula. Ok, semana que vem eu volto nisso. Adiós, hasta pronto.